gastrite, é uma situação indigesta. Eu não estou conseguindo digerir aquilo, cara. Tá muito difícil para mim. Entende? Sistema gastrointestinal. Então, assim, quando... É interessante, né? Começa todo o sistema digestivo. Começa na boca, garganta, laringe, faringe, esôfago, estômago e assim vai descendo. Né? É até uma situação... Eu recebo muitas perguntas assim, intestino preso. O que isso quer dizer? Cara, é literal, né? Nosso corpo é muito literal. Eu falo, qual é a situação... Qual é a merda que você está vivendo na sua vida? Vivendo na sua vida ficou bom. Qual a merda que você está vivendo que está sendo difícil de pôr para fora? Aí a pessoa faz sentido. Estômago. Qual é a situação que está difícil de digerir, cara? Eu não consigo. E eu me contorcia de raiva naquela situação, né? A minha vontade era mandar aquela mulher para aquele lugar. Só que eu tinha acabado de entrar no banco com 22 anos, tinha comprado um carro financiado em 60 vezes sem juro e eu precisava... 60 vezes sem juros não, 60 vezes sem entrada. E eu precisava daquele dinheiro para pagar a minha conta, né? Todo mês. Então eu me submetia àquele tipo de situação. Eu tive gastrite, meu estômago estava pegando fogo de raiva, né? Mas só para abrir um parênteses, como é que a gente faz para não confundir essas situações psicológicas com, por exemplo, uma dieta errada, o cara tá tomando muito café, que às vezes pode ser isso ou pode ser... Boa, excelente. O que aconteceu? Na época, né, eu era muito leigo em relação a esses assuntos e quando eu tinha gastrite... A minha mente consciente que justifica tudo, lembra? Ela dizia, cara, preciso parar de tomar café. Eram duas coisas que eu amava e amo até hoje. Café e pimenta. Eu devo ter um pezinho lá na Bahia. Café e pimenta. Aí a minha mente começava, cara, preciso parar de comer pimenta. Puxa vida, preciso parar de tomar café. Estou tomando muito café. Naquela época. Eu tive... Cara, pra você ter uma noção. A nossa mente ela começa nos avisando através de sintomas muito leves. Eu não vou parar no hospital. Eu fui parar no hospital com o início de uma úlcera no estômago, para você ter uma noção. Tinha uma feridinha no meu estômago, né? Mas não começou assim. Começou com uma azia. Aí daqui a pouco uma queimaçãozinha. Aí daqui a pouco um desconforto maior. Aí daqui a pouco uma gastritezinha. Um negocinho foi aumentando até que um dia eu fui parar no hospital. Aí eu fui fazer uma endoscopia e eu tinha uma feridinha no estômago. Entende? Então a mente vai avisando aos poucos aquilo que acontece. Hoje, por exemplo, eu tomo café para caramba, eu como muita pimenta e eu não tenho problema nenhum. Eu nunca deixei de parar de tomar café e comer pimenta. Entendi. O que mudou? A mente. Eu tô dizendo que não tô dizendo, então já que se eu estiver bem resolvido, eu vou me acabar. Não, come não é açúcar assim. pra caralho. Não é assim que funciona. Mas aquilo vai potencializar algo que você já tem mal resolvido. Isso acontece com a gente o tempo inteiro, de tudo aquilo que a gente faz. Então, hoje, quando eu tenho um desconforto, é muito interessante. Eu e minha esposa, a gente fica o tempo inteiro nessa, né? Hoje, por exemplo, ela tava com dor de cabeça. Eu falei, você tá com medo do quê? A gente fica assim já, o tempo inteiro. Uma vez... Eu lembro que aconteceu uma situação bem interessante comigo. Foi bem na fase que eu tinha feito hipnoterapia. Eu estava numa fase assim, será que eu vou me tornar hipnoterapeuta mesmo? Porque eu fiz para mim, né? Eu passei por um processo terapêutico, né? Hipnoterapia. Aí eu achei tão incrível aquilo que aconteceu comigo que eu quis entender mais e fui buscando conhecer. E quando aconteceu aquilo, eu estava num dilema muito grande, né? Eu acho que eu vou conseguir conciliar as duas coisas, né? Eu acho que eu vou ficar com as clínicas lá no Rio Grande do Sul, mesmo que eu não more lá, os sócios tomam conta. E eu fico aqui cuidando da minha vida, fazendo hipnoterapia, uma coisa assim. E foi muito interessante. Foi numa semana, eu torci o pé, por exemplo, sabe quando você está correndo parado assim no mesmo lugar para aquecer? Eu torci o pé e caí no chão. Torci o tornozelo. Do nada. Não tinha um degrau, não tinha nada. Eu torci o pé e caí no chão. Torci o tornozelo, ficou uma bola. Na mesma semana, eu tive uma dor no meu ombro, sem justificativa, que eu dormi em cima desse ombro. Eu deitava assim, a dor começava a aumentar, e irradiando, vindo para o meu pescoço, cara, e eu tive um torcicolo absurdo. Em resumo, tudo desse lado. Foi o pé, o ombro e o braço, né? Aí eu falei, cara, o pescoço, né? O pescoço, o ombro e o tornozelo. Aí um dia eu encontrei um amigo, né? Que é uma referência para mim nisso hoje, que é o Dr. Carlos Ribeiro. O Dr. Carlos Ribeiro, ele é neurocirurgião, residente no Beneficência Portuguesa aqui em São Paulo. E ele é um cara muito legal. Esse cara aqui também.
É um cara, assim, fantástico, sensacional também. Um cara que eu respeito demais. Ele é médico, neurocirurgião. E ele, assim, ele é todo das terapias alternativas, sabe? Ele é instrutor. Ele foi o meu instrutor de hipnoterapia. Ele me treinou. Né? Ele criou um método chamado DMC, que é Decodificação Mente e Corpo. Ele juntou várias terapias. Por exemplo, ele pegou hipnoterapia, ele pegou constelação familiar, ele pegou medicina germânica e compilou num método que é fantástico. E vai ter até mês que vem uma turma agora. Eu vou fazer reciclagem dessa turma com ele. Ele me viu assim, meio mancando, meio capenga, né? Ele falou, o que aconteceu? Eu falei, torci o tornozelo, assim, uma coisa ridícula. Ele olhou para mim assim e falou, você tá precisando tomar uma decisão? Eu falei, tô. Ele falou, você tá indo pro lado errado. E saiu andando. O filho da mãe me deixou falando. Eu falei, como assim, velho? O cara jogou a batata quente na minha mão e saiu andando. Ele é uma figuraça. Aí eu fui refletir, o que estava acontecendo? Na minha mente, eu achei que eu ia conseguir conciliar tudo. Só que a minha mente estava dizendo, não, meu querido, você não vai dar conta, não. Vai dar merda isso aí. Vai dar merda. E foi o que eu fiz. Eu decidi, cara. Eu falei, não, tá certo, eu vou fazer isso. E foi impressionante que aquele desconforto passou, assim, de um dia para o outro. Então, a nossa mente está o tempo inteiro falando com a gente, só que a gente não sabe ouvir. É o que eu gosto de dizer em relação à hipnose, que a hipnose é o manual da mente. Só que se você não lê o manual, você não vai saber como aplicar também, né?